Professora, a aula está marcada para iniciar a que horas?
Boa tarde. Estão me vendo? Boa tarde. Sim, prof. Só vou esperar mais 4 minutinhos para dar o horário certinho para a gente iniciar, tá? A gente, para quem não conseguiu conversar, entrar em contato comigo, semana passada a gente teve que cancelar a aula por causa de instabilidade no SIGA e como não tinha contato com todos para verificar posterior essa situação, a gente acabou cancelando, tá? Então hoje eu vou dar auditoria e gerenciamento de conflito, os dois temas, e aí eu vou postar as atividades. Referente a uma outra atividade que era da minha responsabilidade sobre educação continuada e recrutamento, foi me informado que o sistema não registrou. Eu tinha deixado uma atividade para vocês estarem fazendo uma entrevista com uma pessoa para vocês fazerem o recrutamento e a contratação. Mas vários alunos entraram em contato comigo e parece que não chegou a vocês. Confere a informação? Sim. Tá. Então, eu vou postar 3 atividades, então, que estão pendentes, tá? Educação continuada, auditoria, gerenciamento de conflitos, em formas diferentes. Um é enquete, outro é fórum, e aí eu vou fazer uma atividade sobre educação um pouco mais simples do que aquela que eu tinha colocado para vocês, tá? E aí eu acredito que a parte teórica da nossa disciplina está se encerrando por esse momento. Alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu tudo? Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, prof. Ah, tá. Eu estou. Beleza, então. Vocês tiveram acesso ao material, certo? Que está no portal lá. E então vamos começar pelos. Vamos começar pela auditoria. Vamos lá. O que vocês entenderam? Vocês estudaram o material que estava disponibilizado no portal? Isamara, abre o seu microfone, por favor. Isamara. Oi, prof. Tá falhando aqui pra mim. Calma aí. Você ouviu alguma parte do que eu falei? Tá me ouvindo agora, Isamara? Pode repetir pra mim, prof? Não escutei. Você conseguiu dar uma olhadinha no tema de auditoria?
Tá bem, pessoal. O conteúdo foi disponibilizado no portal para que vocês fizessem uma leitura prévia, né? Para que vocês tivessem conhecimento do tema que seria abordado na aula. Então, eu vou estar revisando e passando aquilo que foi disponibilizado. Então, os temas são auditoria. A auditoria, ela é um processo que nós vamos possuir ela de forma administrativa, assistencial, para que os gestores verifiquem o trabalho e aquilo que tem sido executado por toda uma equipe, tá? Ela pode ser feita não somente na área da saúde, mas em diversos segmentos, né? Para que serve uma auditoria? Para que ocorra uma melhora contínua nos trabalhos, né? Ou seja, para que a equipe continuamente esteja em crescimento e esteja em alinhamento com aquilo que a gente vê como ideal para uma empresa. Então, assim, a gente vai ter várias situações na área da saúde, né? Nós vamos ter uma auditoria que ela vai ser feita pelo próprio hospital, que visa esse alinhamento, e nós vamos ter auditorias realizadas extra-hospital, que seriam por outros planos de saúde, outros segmentos, outras empresas que são contratadas para auditar também esses segmentos, tá? Para auditar também esses segmentos. Então, assim, é um complemento de todas as situações. Vão ser bem específicas os momentos das auditorias, tá? Ela pode ser feita durante o procedimento, enquanto eles estão sendo feitos, né? Ou seja, enquanto a assistência está sendo prestada, para avaliar se ela está sendo feita dentro dos padrões, para se aquilo que foi solicitado, né, realmente é coerente com aquilo que a necessidade do paciente, né? Então, existem várias situações. Existe uma legislação, que nem vocês viram também, né, que fala sobre essa situação, que o enfermeiro ele pode fazer também, não só dentro do serviço que ele é contratado, por exemplo, você é contratado para ser enfermeiro auditor dentro de uma instituição, né? Mas também para prestar serviços de consultoria, por exemplo, eu vou me especializar apenas em auditoria e enfermagem, e eu vou fazer uma consultoria, uma auditoria no hospital fulano de tal. A gente tem esse respaldo para poder fazer esse procedimento, tá? Tá. Achei que estava picando. Isso, Isamara, é tipo isso. Só que assim, aí você, é que nem eu tô falando, você pode fazer esse levantamento como instituição, você pode contratar uma empresa, que é onde nós enfermeiros teríamos essa autonomia para fazer isso por uma empresa, tá? Ou você presta essa auditoria a algum plano de saúde, algum serviço que você presta. Por exemplo, a Emanuele ficou internada lá no hospital, vamos dizer, no Hospital Sara, por exemplo. Aí ela ficou internada, ela internou no dia 1º e ela recebeu alta no dia 30. Esse prontuário inteiro, ele vai ser, depois que terminou a internação, ele vai ser auditado. Aí, o que seria essa auditoria? Vai conferir se todos os relatórios estão certos, se tem todas as assinaturas, se o que a pessoa escreveu foi coerente com aquilo que ela vivenciou, entendeu? Com aquilo que ela utilizou, com aquilo que foi lançado. Se, por exemplo, o paciente está com um DPOC. Quais são as medicações que se prevê para o DPOC? Quais são os tratamentos? Precisa de fisioterapia? Não precisa. Se o laudo médico é coerente com a descrição, entendeu? Se a quantidade de materiais utilizados foi correto ou foi exacerbado, entendeu? Se ocorreu gasto inadequado, entendeu? Com aquela situação do material. Então, tudo isso é avaliado posteriormente também. Esse tipo é um tipo de auditoria. Alguém saberia me dizer qual que é? A gente até viu isso, um pouco disso em gerenciamento 2. Alguém saberia me dizer?
Esse tipo de exemplo que eu dei de auditoria, qual que é? É isso, Isamara. Existem alguns tipos. Esse exemplo que eu dei, que quando o paciente recebe alta e você vai avaliar o prontuário do paciente referente a tudo o que aconteceu, qual que é o tipo dessa auditoria? Me corrige se eu estou errada, mas só tem 3 ou 4 tipos que tem de auditoria. E aí? Alguém acha que a Isamara dá quem dá mais, quem dá menos? Existem 3 tipos, tá? A prospectiva, a retrospectiva, a operacional e a concorrente, certo? Alguém sabe, então, agora dessas 3, qual seria? O exemplo que eu dei é operacional concorrente, retrospectiva, qual que é? Ou prospectiva? Seria essa retrospectiva, professora, a que você deu exemplo? Isso, exatamente. A gente vai avaliar tudo que já fez, né? Então, assim, você vai ver aquilo que você vai poder consertar no próximo atendimento, né? Você não vai ter como fazer aquele atendimento de novo, prestar uma qualidade de novo, né? Então, assim, esse é o tipo de retrospectiva. Você vai avaliar o que foi feito no paciente e se tiver alguma coisa que seja incoerente, você vai arrumar isso para que o próximo atendimento possa ser feito de qualidade, tá? Uma auditoria concorrente, uma auditoria operacional, você vai estar fazendo ela enquanto o paciente está internado, tá? Então, você vai fazer aquilo enquanto o paciente está recebendo atendimento, né? Então, assim, a partir daquilo ali, a partir do que você vai ver do exame, das prescrições de enfermagem, você vai entrevistar o funcionário, você vai fazer uma avaliação com o paciente, com a família, de uma forma, assim, dinâmica, com estratégias, com instrumentos específicos para que isso aconteça, né? Fazer também pesquisa junto à equipe médica, tudo isso para você ver durante aquele atendimento o que a gente pode melhorar durante aquele atendimento. A assistência de enfermagem pode melhorar nas prescrições. As prescrições estão muito amplas, vamos fazer prescrições mais específicas, vamos fazer uma situação onde o paciente ele seja mais participativo no tratamento dele. Então, assim, você vai prestar esse atendimento de auditoria durante aquele período de internação. Então, você tem como mudar alguns aspectos daquele tratamento do paciente, né? Durante aquele tratamento. Então, aquilo que você puder mudar já vai ser mudado. Agora, quando você faz essa retrospectiva, você não consegue mudar o que já aconteceu. Ficou claro? Ficou. Tá? Conseguem visualizar a diferença das duas auditorias? Tá. E aí, como que essas auditorias elas vão poder estar sendo realizadas, tá? De forma interna, que nem eu falei para vocês, ter um próprio funcionário que faz essa avaliação e que faz essa auditoria da equipe, né? E externa, quando vem uma equipe de fora, inclusive nós enfermeiros podemos fazer isso para avaliar essa função que foi estabelecida, tá? Avaliar esses procedimentos que foram realizados. A externa, assim, ela vem com um olhar mais crítico. Então, geralmente, alguns pacientes,
algumas instituições, elas contratam tanto a interna, tem um funcionário específico para que faça a auditoria, tá? Quanto a externa, tá bom? Então, faz esses dois processos. Alguma dúvida? Até o momento não, professora. Tá bom. Tá, outras situações em relação a auditoria, tá? É natural, ok? Ou seja, ela vai ocorrer de uma forma de todo o sistema, sempre, né? Ela vai estar ali no cotidiano ou específica. O que seria específico? Por exemplo, UTI. A UTI tá gastando muita seringa. A gente vai descobrir por que está gastando tanta seringa naquele local. Então, a gente vai fazer uma auditoria específica em relação aos procedimentos que utilizam seringa. Ah, eu quero fazer uma situação completa, entendeu? Eu quero saber tudo que a UTI está utilizando. Então, vai ser específica sobre aquele setor, ou pode ser específica sobre um procedimento, ou pode ser específica em alguns tipos de condutas, entendeu? Isso pode ser feito de forma contínua ou periódica, tá? E pode ter um limite de acesso da pessoa que vai estar realizando a auditoria de uma forma total ou de uma forma parcial, tá bom? Então, assim, ou particularmente, por experiência, aquilo que vocês vão mais encontrar, tá? De processo de auditoria, são tanto esses, periodicamente, são algumas instituições que têm esse enfermeiro auditor, que faz essa revisão, né? Porque hoje em dia a maioria dos hospitais trabalham com convênios, né? E cada convênio, ele tem um manual onde você tem que seguir. Ah, por exemplo, para você poder fazer uma sondagem vesical, existem materiais que o plano autoriza, quantidades específicas. Ah, se eu, por exemplo, contaminei uma sonda vesical e precisei de outra, eu preciso justificar isso. Não que o convênio não vá pagar, mas eu preciso especificar isso dentro do prontuário, em relatório, tudo isso. Então, esse cuidado e essa descrição está dentro desse manual. E aí, esse enfermeiro auditor interno, ele vai verificar isso. Olha, no paciente fulano de tal, usou 2 sondas, mas não está justificado. Então, a gente precisa justificar isso daqui. Para que aquilo que você fez, você realmente receba, tá? E aí, essa auditoria externa que vocês vão estar recebendo mais, são desses planos de saúde a quem vocês vão estar levando essas contas para receber. Porque como que funciona? Na prática, para vocês. A auditoria retrospectiva, né? Você vai pegar esse prontuário, vai lançar em um sistema e aí o plano de saúde vai verificar se realmente aquilo está dentro daquele manual que você tem na mão. Eles vão pagar por aquilo que está no manual, por tabela, por porte, todas essas outras questões, eles vão pagar por aquilo ali. Então, essa questão de auditoria e desse tipo de serviço que a gente pode estar prestando para os hospitais é um serviço minucioso que envolve questões financeiras e questões de qualidade, né? Quando a gente fala em questão de qualidade, de atendimento, também entra essa questão também de registro e tudo isso que possa ser informação para o paciente de uma forma ou de outra em algum momento da vida dele. Então, a gente precisa se atentar bastante em relação a isso, tá? Alguma dúvida? Eu pego na partilha e falo muito. Podem perguntar, gente. Na questão da auditoria interna, é um funcionário próprio da empresa, dentro da empresa, que vai fazer esse levantamento de tudo que é feito, de tudo que é gastado. Exato? Isso, auditoria interna. Uhum. E no caso, a externa seria... Explica mais de novo, fazendo favor. Tá, a externa vai ter as seguintes situações. A empresa pode contratar, né, essa equipe para poder fazer essa auditoria, ok? Ou ela passa por uma auditoria externa do serviço que ela presta, que seria, por exemplo, o convênio. Ficou mais claro? No caso, entendi. No caso, assim, o hospital, ele tem convênio com a Unimed.
Por exemplo. E aí, tudo que se um paciente ele for internado, né, pela Unimed, tudo que é gasto é enviado para a Unimed. Isso. E se a empresa, no caso, esse hospital, não tem convênio, ela é pelo SUS. Teoricamente, a gente partindo do princípio do que a gente tem de legislação, também precisa ser auditado, tá? Para até, inclusive, alguns procedimentos para os enfermeiros, no processo de auditorias, eles são específicos do enfermeiro, não são? Não concorda comigo? Isso. Por exemplo, sondagem vesical, sondagem de demora, né? Algumas instituições, elas remuneram, mesmo via SUS, esses procedimentos específicos. Alguém já ouviu falar de tabela SIGTAP aqui? Como? SIGTAP. Acho que eu não. Não? O que é isso, gente? O SIGTAP é uma tabela de procedimentos que é via SUS. Essa tabela de procedimentos, ela gera um código. Esse código vai ligando, por exemplo, eu quero fazer uma drenagem de tórax no paciente. Essa drenagem de tórax foi feita porque ele teve um hemotórax para trauma. Então, cada isso vai gerando um código. E aí, lá no SIGTAP, tem um valor específico que o SUS vai pagar por aquele procedimento. Entendeu? Então, por exemplo, diária de UTI. Por que tem que regular certo o paciente conforme o SIGTAP, conforme o código? Porque a remuneração de leito vai ser baseada naquilo. Se é um paciente em DPOC, o SUS faz uma média daquilo que ele vai gastar com aquele tipo de paciente. Por exemplo, se eu for regular um paciente COVID e tiver aquele código de procedimento, foi estabelecido por lei que quem é o leito do SUS vai ter, ou qualquer leito de Covid vai ter uma diária nesse valor específico. Então, quando for fechar aquela conta para saber aquilo que gastou, vai ser pago aquela diária. Entendeu? Então, existe no SUS esse controle de código de procedimento que o paciente deve ser registrado, né? Teoricamente, teria que ser registrado em todos os procedimentos que fossem feitos, por isso que existe SAI, registro de enfermagem, tudo isso, né? A minha experiência em alguns setores públicos é que ele é feito posterior também, tá? Eu já vivenciei isso em alguns momentos. Mais alguma dúvida em relação a essa parte SUS? Não, prof, não tá Ficou dúvida. claro? Quem tiver curiosidade depois, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Eu tenho um programinha aqui. O nome do programa é ProxSUS. Se vocês procurarem no aplicativo de vocês, tá? Ele tem todos os códigos de SIGTAP e tem todos os códigos de procedimento para você estar fazendo a regulação, tá? E determinando o quanto que vai custar aquele paciente para o SUS, tá? Aí, por exemplo, vai ter aqui, ó, no aplicativo, né? Tem para fazer, né? Tem ações de promoção e prevenção, procedimentos com finalidade diagnósticas, procedimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos. Aí eu vou selecionar aqui, ó, procedimento cirúrgico, pequena cirurgia de tecido. Aí pequena cirurgia. Aí vai dando vários numerozinhos. Aí, por exemplo, aqui, ó, uma pequena cirurgia de cauterização. Aí aqui aparece o valor ambulatorial, entendeu? E a idade mínima. Acho que vocês não vão conseguir. Ó, aparece tudo aqui escrito. Tudo no aplicativo, tá? Para que serve, qual a idade mínima, qual é a idade máxima, qual vai ser o valor pago, tudo isso, tá? Então, para que seja feito, quais são os CIDs que competem aquele procedimento e que se encaixam. Então, para que seja feita todo esse processo, tem que começar lá desde o início, certo? Entendeu? Quando o paciente entrou na instituição, fez a ficha, colocou o cartão do SUS correto do paciente, coloca os códigos corretos, coloca o CID correto, quando vier para a auditoria, ele vai saber quanto que ele gastou com aquele paciente, tá? Alguma dúvida? Não, prof. Ficou claro?
Ficou assim, prof. Tá. Nada de dúvida sobre essa parte do SUS? Posso dar seguimento? Yes. Pode ser. A auditoria tá ficando claro, né? Sim. Tá. Vocês saberiam me dizer qual seria algum instrumento para a gente poder fazer esse processo de auditoria? Não entendi, prof. Fala de novo. Por exemplo, para eu fazer uma auditoria, qual instrumento de administração e gerenciamento? Me dá um exemplo de enfermagem que eu poderia utilizar para identificar e fazer esse processo de auditoria. Eu não sei se eu entendi o que a senhora falou, mas Pode no caso, um tentar. exemplo. Calma aí. Em questão de revisar prontuário? Também. Fazer revisão de prontuário, de evolução, de Sim. registro. Como que você faria? Por exemplo, você diagnosticou lá na sua auditoria que você precisa melhorar na sondagem vesical. O que você utilizaria como instrumento para a solução desse problema? Capacitação dos funcionários? Também, mas para essa capacitação faria parte de um processo. Planejamento. Agora, o nome desses instrumentos, Andresa, de planejamento? Emanuele, vai? Tenta. Esqueci. Gente, vocês nunca esqueceram. Protocolos? Tá, mas para fazer esse protocolo, tem um instrumento que vocês aplicam. Calma, Professora, professora, na ponta da não língua. sei. SWOT? Alguém já lembra? Hã? Matriz Alguém SWOT? falou? Um exemplo, mais algum exemplo? Já saiu um? Fala, Rosiane. Árvore dos problemas. Também. A árvore é a mesma coisa que aquela espinha de peixe, né? É o diagrama de Chikawa, você quer dizer? Isso, essa aí que eu queria dizer também. Tem ciclo de PDCA, diagrama de Chikawa, né? Tem 2W, 2H também? Isso também. Uhum. O PDCA e esse que a Rosiane falou são os mais utilizados porque eles são mais práticos em algumas situações, para algumas pessoas têm mais habilidade, mais facilidade de lidar com eles, né? Então, esses seriam os instrumentos para vocês poderem estar fazendo parte desse processo de auditoria, entendeu? Alguma dúvida? Não. Certo? Vamos lá, então, continuando. O processo de auditoria externa que vocês estariam prestando tem algum nome diferente, vocês acham? Não entendi, prof. Por exemplo, se eu for contratada para ir lá no hospital observar, né? O serviço. O que seria isso? Seria apenas auditoria ou tem algum outro nome? Fiscalização? Também, mas o nome é assim, consultoria, né? No fiscalização parece aquela pessoa que vai ficar em cima de, né? Falar assim, olha, você está fazendo errado assim, não, né? A consultoria, ela seria esse processo de vocês, pode ser tanto interna quanto externa. Qual que seria a diferença em prática, né? A auditoria,
ela vai apenas identificar o problema e resolver aquela situação e consertar. A consultoria, ela vai visualizar formas de que aquilo não aconteçam, aonde está acontecendo, os pilares daquelas situações, como lidar com aquilo, quais novas perspectivas, entendeu? Ela vai ser muito específica nesses instrumentos que a gente falou para a resolução dos problemas identificados na auditoria, entendeu? Então, assim, a consultoria é... Vocês concordam comigo que se vier alguém de fora, ela vai ter uma visão diferente? A pessoa? Ah, com certeza. Ela terá uma Não vai visão saber o que diferente. se passa ali todo dia, somente aquele dia que ela foi. Isso. Também. Mas a consultoria não vai ser de um dia só, né? A consultoria ela tem um prazo um pouco maior, existem alguns instrumentos específicos para que esse processo ocorra, né? Existem tempos específicos, né? No mínimo 30 dias para você fazer uma consultoria adequada, né? Para você poder realmente verificar aquilo que está acontecendo naquele processo, naquele ambiente. Então, assim, é um olhar mais clean para a solução e para todo o processo. Entendeu? Então, existe uma certa diferença. Certo? Mais alguma dúvida? Não, prof. Nada? Beleza. Então, só para finalizar esse processo de consultoria, né? Embora ela tenha todo esse processo de visualização externa, a gente precisa entender, né? Que ela pode ser uma coisa positiva. E a partir do momento que algum de vocês escolherem esse caminho de profissão, entendam isso e se posicionem assim, de acrescentar e não de julgar, né? E a forma como vocês abordarem as pessoas envolvidas vai dizer muito se a consultoria de vocês vai ser efetiva ou não, né? Então, tem muito disso, né? Certo? Vocês deram uma lida no material de avaliação e qualidade? Mais alguém? Qual, prof? Alguém de vocês deu uma lida sobre avaliação de qualidade? Alguém de vocês já ouviu falar de alguma coisa sobre qualidade? Já, Sim, prof, prof. mas a questão do controle de qualidade, por exemplo, eu ouço muito falar na parte da produção de alimentos, essas coisas. Na área da Uhum. enfermagem, eu não lembro. Tá. O controle de qualidade, esse processo de qualidade, ele existe também, não só, que nem a colega falou, na área de saúde, mas em outros segmentos também, né? O que visa isso, né? Você avaliar de forma contínua, né, o serviço prestado, ter um monitoramento, né, continuamente,
visando ter uma qualidade, detectar os erros que estão acontecendo, fazer com que eles sejam corrigidos, né? E aperfeiçoar aquilo. Para a gente ter um controle, uma avaliação, existem alguns segmentos que eles dão selos de qualidade, né? Para esses selos de qualidade, existem indicadores específicos que precisam ser preenchidos para você fazer parte daquele selo de qualidade também, né? A gente utiliza 3 bases para avaliar, né? A estrutura, o processo e o resultado. O que seria estrutura? Seria não só as paredes, os materiais, mas a estrutura também seriam os recursos financeiros, os recursos físicos, os recursos humanos que estão à disposição daquele serviço. Por exemplo, dimensionamento de enfermagem. Exemplo claro. Para eu poder ter algumas qualificações, alguns selos no indicador de recursos humanos, eu preciso ter um dimensionamento efetivo e provável, entendeu? O processo, como está sendo aquela assistência, como está sendo aquela efetividade no indivíduo, na população, né? E o resultado do meu serviço, que vão ser os efeitos. Então, existem indicadores específicos para que ocorram essas titulações e esses indicadores também servem para que as instituições busquem melhorar, né? Então, vai avaliar quais são os elementos, quais são as áreas físicas, quais são os cuidados de enfermagem, né? Tudo aquilo que precisa tanto de normas técnicas, tudo aquilo que é estabelecido, tá? É um processo que vai ser contínuo, né? Que sempre vai levar, de um lado, todas as normas que precisam ser estabelecidas, tanto das normas que precisam ser estabelecidas, né? Quanto dos procedimentos que vão estar sendo efetivos e empregados naquele momento. Vocês já ouviram falar de algum específico? Não, prof, eu não. Não? Aqui no Eu acho que estado, não. a gente tem um hospital que tem um selo de qualidade, se eu não me engano, e tem um serviço de imagem também, ambos de Cuiabá, que eles têm o indicador, né? Um dos indicadores e um dos selos de qualidade de atendimento, né? Então, assim, é todo um processo. Professora, me dê exemplo de indicadores, né? Vocês já ouviram falar da segurança do paciente, né? Lá nós temos vários indicadores para garantir que esse protocolo seja efetivo. Por exemplo, questão de queda, questão de infecções, questão de cirurgia segura, né? Então, todos esses indicadores e todos esses pontos a serem avaliados, eles têm que estar efetivos. Por exemplo, a cirurgia segura está sendo feito, está sendo, né, realmente praticado, e assim, é que nem a colega comentou, onde é fácil lá ver e provar, mas não é isso, né? Vai ser avaliado números, vão ser avaliados processos, né? Então, assim, eles vão avaliar tudo, não só o dia que eles forem lá. Eles trabalham com números e resultados de verdade, né? Então, é tudo isso que vai refletir no serviço, né? Então, assim, esses indicadores, além de físico, de tudo de processo, taxa de mortalidade, satisfação do cliente, média de permanência, incidentes de quedas, incidentes relacionados à administração de medicamentos de enfermagem, né? Que é aquela questão que a gente também tem sobre a segurança do paciente, né? Então, tudo isso vai estar sendo avaliado. Não é uma coisa só. Alguma dúvida? Como que é feito esses selos, na verdade? Vai passar uma avaliação, aí se a pessoa tiver com a qualidade efetiva, aí faz esse reconhecimento através desses selos? Isso, e tem prazo de validade também, entendeu? Por exemplo, algumas, vale por 5 anos. Daqui 5 anos você vai passar por essa avaliação novamente, entendeu? Então, assim, você vai ver se você continua prestando aquela. Não é uma coisa que você conquista e fica ali pro resto da vida e você vai ser qualificado aquilo ali, entendeu? Então, existe um prazo que você vai sendo revisado
constantemente para que você garanta aquele selo que você realmente fique com aquela qualidade de serviço. Porque alguns padrões, eles se mantêm durante um tempo. Posteriormente, se não tiver uma administração adequada e funcionários empenhados nesse processo, vai cair, tá? Então, No assim, caso, não alguns hospitais que ele pode conseguir esse selo, né? você Se tem eles que atendem todos os critérios que é exigido. Isso, por exemplo, eu quero selo de qualidade e segurança do paciente, eu tenho que ter todos os protocolos, eu tenho que realmente aplicar aquilo. É um exemplo, entendeu? Então, assim, depende daquilo que você quer conquistar. Qual que é a qualificação que você quer conquistar, entendeu? Daí, Entendi. aí, por exemplo, eu quero uma qualificação de alguma área específica, eu vou lá, vejo quais são os critérios, me encaixo dentro daqueles critérios de uma forma efetiva e constante, e aí eu sou aprovada naquela situação. Sou avaliada e aprovada. Prof, você falou aí a respeito de cair, né, a qualidade do serviço, por exemplo. Uhum. Quando começa a cair, tem alguma providência que eles tomam para poder aumentar de novo essa qualidade? Recebem alguma. Incentivo, Eles essas são chamados a coisas. atenção? Perde o Incentivo ou selo até na mesmo hora. eles. Perde o selo. Primeira coisa, vai perder. Para você conquistar de novo, você vai precisar passar por todo o processo. Eles não são castigados e punidos em algumas coisas, se não for negligentes com legislação e que sejam passíveis de punição. Mas o selo, você perde na hora. Entendeu? Você já é tirado da listinha dos favoritos. Então é na hora, Maria. Mais alguma dúvida? Entendi, prof. Por enquanto, não. Mais alguém? Prof, a professora estava falando que 2 instituições têm esses selos aqui no Mato Grosso, né? Uhum. É muito difícil de adquiri-los? É muita burocracia demais? É Aí fica desinteressante para as empresas? Não seria uma forma de você, de favorecer o reconhecimento da empresa ou da instituição, que seja? Tanto Sim, precisa. é uma forma, Ângela, só que tem alguns padrões que são muito difíceis de ser alcançáveis e que dependem de muita coisa, tá? Tanto de incentivo financeiro quanto de funcionário comprometido, entendeu? E é que nem eu tô falando para vocês, não é uma coisa que você pode fazer um mês só, é uma coisa que você tem que fazer para ficar. E eu acho que essa é a maior dificuldade das empresas, entendeu? Porque algumas têm uma rotatividade de funcionários grande, né? Então, alguns acabam se perdendo no meio do caminho. E eles trabalham realmente com incidência, com números, entendeu? Então, se durante aquele período que você está em aprovação, você tiver alguma alteração, vai ter alguma situação, entendeu? Ah, sim, entendi. Entendeu? Então, assim, eu sei de algumas empresas que estão trabalhando para chegar a isso, entendeu? Mas as perspectivas e os planos deles não são para tão perto, porque precisa ser efetivo, entendeu? Tem uma dessas empresas que eu não sei se manteve até o selo de qualidade que eles tinham. Eu acho que eles perderam ano passado, não tenho certeza, vou dar uma pesquisada depois. Porque é muito difícil de manter. Esse selo que, né, a professora falou, que ele tem uma durabilidade, um exemplo de 5 anos, né? Uhum. Eles, Eu dei eles, esse fa- exemplo. eles fazem uma fiscalização periódica, professora, ou não, a cada 5 anos que eles voltam novamente para ver se está tudo ok? Depende da gestão e de qual que você se candidatou, entendeu? Alguns fazem periodicamente e alguns fazem nessa situação. Você garantiu isso por tanto tempo, então durante esse tempo está garantido. Depois você. E se não tiver denúncias também, né? Ah, sim, entendi. Mais alguma dúvida? Não, tá ok, prof.
Certo, então assim, esse processo, ele eu não sei se vocês viram um exemplo que estava lá no material disponível de vocês, né? É, por exemplo, ela deu exemplo lá de tratamento do infarto agudo do miocárdio, né? Existe uma estrutura específica para que você tenha esse selo de qualidade nesse tipo de tratamento, né? Existe um processo, né, que é uma unidade de dor torácica, que a gente fala, e existe o resultado, né, que são os processos, aqueles três: estrutura, processo, resultado. Questão de estrutura, o que você precisa, né, para ter um selo em relação a isso. Precisa de uma sala de emergência com monitorização. Isso inclui todos os equipamentos, né, que a gente prevê numa urgência e numa emergência. Um setor de hemodinâmica, né, e UTI, geralmente UTI de coronária ou UTI normal. Qual que seria esse processo? Um tempo para triagem de paciente por dor torácica, né, no pronto-socorro. Ah, chegou com dor, chegou com ânsia de vômito, tem histórico na família de infarto, tem pressão alta, tá com dor no braço, tem alguma alteração e o paciente já tem um histórico, né? Então a gente já tem que avaliar. O tempo de realização de eletrocardiograma, tempo para avaliação e reavaliação médica. Não adianta fazer o eletro do paciente e ficar lá e não mostrar, entendeu? Então, assim, por isso que nós, profissionais de enfermagem, precisamos saber o que é um eletro. Porque você precisa saber se tem alguma, pelo menos, gente, o que é um complexo QRS, o que é uma onda P, vocês precisam saber onde que cada coisa precisa estar, se está tendo taquicardia, se está tendo bradicardia. A gente precisa saber para dar conduta, tá? Que nem no AVE isquêmico, entendeu? São coisas básicas que a gente precisa avaliar para que a gente dê continuidade, que a gente ligue o nosso alerta para assistência, entendeu? Coleta de enzimas cardíacas, o tempo porta-agulha, o tempo porta-balão. O que seriam esses tempos, né? Seria um tempo, por exemplo, eu fiz o eletrocardiograma de 3 horas. E aí existem algumas alterações específicas no eletro que elas são eminentes. Tem que tratar, senão o paciente vai a óbito, que seriam oclusões mesmo das coronárias, né? Isso faz com que as coronárias envolvam o nosso coração, né? Elas são, eu vou explicar para vocês o que vocês já sabem, mas só para lembrar. Coronária é a comidinha do músculo do coração, né? Então, para o coração continuar batendo, para vocês continuarem andando em pé, o que vocês precisam? A sua célula, o que precisa? Básico, para a sua célula funcionar. Energia. Energia. E a energia que a gente tem vem de onde? Da glicose que vem da comida, lá na histologia. Se você interrompe aquilo de forma abrupta, quanto mais tempo você ficar sem comida, o que vai acontecer com você? Você não vai sofrer e não vai morrer? Certo? Certo. Então, se o seu coração não está tendo comida, quanto mais tempo ele fica fechado, mais a possibilidade daquele tecido e daquele músculo cardíaco sofrer isquemia, entendeu? Então, mais lesão, mais dificuldade vai ter para se recuperar. Lembrando que célula cardíaca e neurônio, se o tico morrer, o teco volta? Não. Então, né? Então, essas são as questões. E esse tempo que eles falam é o tempo entre o atendimento, o tempo que você entrou dentro da coronária e você resolveu o problema do infarto, tá? Então, quanto mais rápido for isso, mais efetivo você vai estar sendo. Se você tem uma estrutura de qualidade, se você tem um processo que você identifica, você tem uma unidade de dor torácica. O que seria uma unidade de dor torácica? Saber os padrões de um eletro, saber que coletar um histórico de um paciente, saber se o histórico leva para um lado, é como se fosse um fluxograma que a gente desenvolve. Estabelecer. Vocês, os aqui de Tangará, já fizeram estágio ali na SEMI. Vocês lembram aquele cartazão que tem lá onde fica o computador, que fala unidade de dor torácica? Que estabelece o protocolo de quantidade de horas de repetição de eletro e quantidade de horas de intervalo para coleta de enzimas cardíacas também. É aquilo lá de forma efetiva e levando, deu alterada aqui, deu alterada de novo, o eletro está condizente, vamos resolver. Porque qual que é o resultado dessa rapidez, dessa efetividade? Vai diminuir a mortalidade e vai diminuir a taxa de complicação, né? Então, é esse processo que vai ser avaliado. E isso
Não tem como você mentir, vai estar lá registrado, entendeu? Ah, na certidão de óbito vai estar lá. CID de infarto agudo do miocárdio. Isso vai cair na vigilância epidemiológica para cálculo de taxa de mortalidade. De onde que vê esse dado? Veio de tal hospital. Não tem como mentir, entendeu? Então, assim, é por isso que a pergunta da Ângela, é porque é muito delicado para que você tenha tudo isso e para que você realmente siga esses padrões durante um bom tempo. Ficou claro? Sim, prof. Certo. Sobre gerenciamento de conflitos, acho que todos aqui estavam em gerenciamento 2. Eu tava, prof. Alguém não Eu estava? tava. Vamos fazer assim a pergunta. Alguém não estava? Certo, então acho que ninguém se manifestou. Emanuele, não estava? Como é, prof? Repete. Quem não estava. No gerenciamento 2, na minha última aula de gerenciamento 2. Não, senhora, eu não estava. Mas você não assistiu depois também? É que eu já fiz gerenciamento 2 presencialmente. Ah, tá, certo. Então, Emanuele, né? A gente teve uma fala muito pontual em relação a gerenciamento de conflitos. Maria Clara, manifeste-se sobre o que você aprendeu. Saiu da reunião, ficou Rosiane. Alguém, é possível que alguém vai falar. Andresa, Oi, prof. o que você aprendeu na nossa aula de gerenciamento de conflitos para a Emanuele aprender também? Eu acho que eu saí mais cedo. Tô no serviço, prof. Às vezes eu tenho que sair. Tá. Rosiane, você estava, eu lembro de você, eu tenho certeza. Eu tava, prof. Então fala. Por que você tá quieta ainda? Eu não Fala aí. lembro. Ai, meu Deus, vocês só me fazem passar vergonha. Eu sei que tem vários instrumentos para resolver os conflitos que acontecem no lugar de trabalho. Mas não me pergunte qual. Mas fale um pouco mais. É sobre ser imparcial também. Saber escutar, tipo de líder pelo tipo de equipe que tem, saber remediar os conflitos, as coisas. Isso que eu lembro. A aula que eu tive, acho que não foi com a senhora, foi com outra pessoa. Pode falar, Isamara. Não, é que na verdade foi mais em questão de vocês falando aí. Na nossa aula a gente leu um livro Qual? sobre o monge e o executivo. E aí fala. Eu já E li aí esse livro. Então, aí nesse livro ele fala que a diferença de você ser um líder, né, e de você possuir poder, porque mesmo você sendo líder e possuir poder, ambas são diferentes, porque uma se dá respeito e a outra se dá pela questão do do seu nível de poder que você tem na empresa, né? As pessoas não te respeitam, porém faz o que você manda. Eu acho que é mais pela questão de como você vai liderar uma equipe, como que você vai gerenciar um conflito. Na verdade, esse livro é muito bacana. Ele tem muita expressão de várias ideias de tudo, de como ser um bom líder. É uma ótima indicação de leitura. Prof, você tinha me chamado, mas na hora que eu fui clicar para abrir o microfone, saiu da aula. Tudo bem. Vou falar então um pouco sobre o gerenciamento de conflito que a gente aprendeu. A primeira coisa era sobre a gente conhecer bem a equipe que a gente estava trabalhando, né? Conhecer
quando tem um conflito, você tem que conhecer as duas partes, primeiramente, ouvir os dois lados da situação. A gente tem que se manter neutro, né? Nunca ficar só de um lado, tem que sempre ver. E trabalhar da melhor forma possível para você conseguir solucionar esses conflitos, né? Uhum. Era mais ou menos isso. Tem mais alguma coisa? Não, era mais. Tem uma palavrinha que eu falei muito na aula. Alguém lembra? Empatia? Sim, explica um pouco sobre isso. Oh, meu Deus. Hoje, a senhora pegou para Cristo hoje. A última aula tem que caprichar. A parte da empatia é mais... A senhora trabalhou bastante sobre a gente ver na perspectiva da outra pessoa. É difícil a gente se colocar no lugar do outro, mas a gente tentar, pelo menos, compreender aquilo que o outro está dizendo já é um bom caminho para a gente conseguir solucionar o conflito. Até mesmo para a gente discernir quem está certo, quem está errado e como trabalhar diante da situação. Uhum. Então, você tem um pouco de empatia, de tentar, né, ver na visão do outro a situação, já é um bom princípio. Tá. Tomar as devidas proporções e os devidos cuidados, livre de todas as definições, escolhas políticas, as escolhas de culturais. Eu vou jogar uma bomba para vocês. Rosiane, é o seguinte. A Renata Andresa, ela é sua funcionária, ela faz parte do seu quadro de enfermeiros e ela não quer se vacinar. O que você vai fazer? Nossa, mas a senhora aí também, né? Apertou sem me abraçar. Como que você vai gerenciar isso? É mentira, eu quero sim! Pronto, resolvido o problema. Fica quieta, Andresa. Eu sei onde você trabalha. Se a funcionária não quisesse se vacinar, eu mostraria que isso era primeiramente uma norma da empresa. A outra, eu gostei da Isabel. Não pode, você tem que gerenciar o seu conflito, não resolver de uma forma drástica assim. Primeiramente, eu falaria novamente que é uma norma da empresa, né? Que todos os funcionários terão que ser vacinados. E explicaria e perguntaria para ela o porquê que ela não queria ser vacinada, para saber o porquê que ela não quer, certo? E depois que ela me falasse o porquê, com certeza seria porque a vacina vem lá da China, que eu penso que poderia ser isso, eu falaria, mas você tem certeza? Chegou no nosso país, foi para o Instituto Brasileiro e você ainda não vai confiar? Então, eu tentaria argumentar de alguma forma que isso era seguro para ela e para todo mundo que estava trabalhando junto. E trazer, por exemplo, toda a equipe e mostrar para ela que todo mundo pensaria, por exemplo, mais ou menos igual eu, que é seguro por conta que chegou no nosso país e foi analisado por um instituto brasileiro. Entendeu? Uhum. Alguém se manifestaria de uma forma diferente, além de demitir a pessoa que não vale? Não entendi, prof, o que a senhora falou? Alguém se manifestaria de alguma forma diferente? Além disso que a Rosiane falou, eu apresentaria os benefícios da vacina, passaria mais segurança para ela, né? Aí eu já apelaria pro lado psicológico, falaria que a família dela ficaria mais segura, que ela ficaria mais segura e PPP. Eu acho que também comparativo de pessoas vacinadas e não vacinadas, em relação com a proliferação de doenças, essas coisas aí. No meu caso, eu primeiramente, igual que eu falei ali no chat, eu ia entender o porquê que ela, qual que é a visão dela sobre a vacina, né? Ia buscar entender o que ela acha e depois ia mostrar os benefícios, né? E assim, sempre existe os benefícios e os malefícios, né? Então, assim, às vezes é a falta de conhecimento da parte dela não querer uma coisa. Então, eu ia buscar todas as
formas, as maneiras para ver que a vacina seria uma ótima opção para ela. Certo. Mais alguma coisa? Se não resolvesse, ia demitir também. Vocês estão muito Mas se não resolver, se ela não quisesse, como que ela ia ficar na empresa, sendo que a empresa, todos os funcionários têm que ser vacinados? Ou cai dentro ou cai fora. Vocês não estão bons de gerenciar conflito. Corta todo mundo. Eu penso assim, professora, que no caso, após você argumentar, como as meninas colocaram, né, fizeram as colocações, e mesmo assim ela ficar irredutível, se é uma norma da empresa, se não tem o que ser feito, aí sim vem o caso da demissão. Do contrário, se há a possibilidade dela assinar um termo de responsabilidade ou coisa do tipo, aí você atribui a ela essa responsabilidade de não querer se vacinar, né? Então, você teria um respaldo para a empresa, né? E ela continuaria exercendo a atividade dela, né? Ótimo, Ângela. Andresa? E se eu afastasse ela, colocasse ela trabalhar sozinha, abandonada lá? Poderia ser uma transferência de setor, ou um home office, por exemplo, até Isso. você conseguir gerenciar essa situação. Até eu resolver. Ótima ideia também. Tá melhorando. Olha, eu acho que o diálogo não ia funcionar, porque se ela é uma profissional da saúde, ela tem um mínimo de conhecimento possível. Então, ela já sabe da funcionalidade das vacinas, ela já conhece sobre vacinas, porque o mínimo que ela tenha visto, ela já estudou isso durante a formação dela. Então, eu pegaria a ideia da Ângela e faria ela assinar um termo e transferiria ela de setor para trabalhar na área contaminada de Covid, no pronto atendimento Covid ou na UTI Covid, mas com ela estando ciente dos riscos. Parabéns. Mais alguma coisa, gente? Maria quase que abriu. Não, é que eu tava refletindo, a Thaís ia colocar ela logo no setor de Covid, já que ela não quer tomar a vacina do Covid. Thaís, vingativa. Porque ela já é uma área contaminada, então se ela escolheu não tomar vacina, então, teoricamente, lá as pessoas que vão para o atendimento, elas já estão, né, com a sintomatologia, então o problema aí vai ser dela, a responsabilidade dela, porque se ela não está vacinada, ela pode contaminar outras pessoas, se ela ficar em um setor que não atende especificamente esse grupo. Uhum. A colocação da Isamara aqui. Alguns profissionais não buscam se atualizar. Isso é essencial. Por quê? Vocês têm que entender que uma coisa é você ver vacina pelaquilo que a Globo, a Record, o Instagram, o Google, o Facebook estão postando. E a outra coisa é você ver isso a partir de uma notícia registrada, de um artigo numa revista científica, de comprovações de dados, de estudos comprovados cientificamente, sem nenhuma maquiagem. Entendeu? Então, assim, essa também seria uma outra alternativa. Você qualificar a sua equipe e os seus profissionais para que eles entendam aquilo que realmente é necessário. Certo? Certo, professora deu como exemplo algum profissional, né? E quando é um acadêmico que nem terminou ainda o curso, já tem esse pensamento de não querer tomar vacina por essas fake news, que não procura, não aprofunda o conhecimento sobre a vacina e tal, porque ela em si é a mesma coisa das outras vacinas. Aí a gente fala, você tomava vacina contra a gripe, mas é que eu era obrigado, agora eu posso responder por mim. A pessoa tem esse tipo de pensamento. O que a gente faz? Porque amigo não tem como demitir do curso? Depende, entendeu? Depende de como vai ser a abordagem em relação a ele. Provavelmente, se não vacinar e se não assinar termos, não vai para campo de estágio, entendeu? Depende daquilo que foi instituído pela própria instituição que for estabelecer, entendeu? Então, vai depender de muitas situações. Vocês têm que entender Só um pouquinho, Manuel. Antes de liberar para você falar de novo. Vocês têm que entender uma situação.
Quando vocês são profissionais de saúde, existem algumas coisas que são difíceis, né? Mas vocês precisam entender que elas vão muito além daquilo que a gente pode, entendeu? Que são das crenças e de algumas coisas que as pessoas têm dentro de caráter e princípios. E aí cada um responde por aquilo que acredita, né? Pode continuar, Emanuele, desculpa. Alô? Alguém aí? Emanuele? Essa questão das vacinas, né, professora, ela hoje, no caso, ela está sendo bem polêmica, né? Exatamente. É isso, né? Outrora tinha, assim, uma procura nessa questão de vacinas, né? Mas agora, com esse Covid, veio essa polêmica das mídias, das grandes mídias, né? E com isso, coloca a dúvida, sim, na cabeça das pessoas que são menos esclarecidas e até mesmo aquelas que são esclarecidas também têm dúvidas, né? Então, tipo assim, é uma questão muito delicada, né? Agora, o que é de mais importante é que as pessoas que verdadeiramente querem se vacinar, a vacina chegou, graças a Deus, está aí, né? Assim, nós temos um ponto positivo em todo esse processo, né? Outrora a gente não tinha vacina, então tinha aquela coisa, eu quero, eu não quero. Hoje está aqui, está disponível. Então, não toma quem não quer, né? Mas está disponível já no SUS. Acredito que dentro em breve vai estar em todos os municípios do estado do Mato Grosso aí. E aí, com isso, a gente vai ter só que aprender a lidar com essas pessoas que se recusam. Então, a gente vai ter que ter uma cautela, um cuidado, né, no levar a informação, no teor de convencimento nosso, de fazer com que ela enxergue a vacina com outros olhos, né, para que se resolva de uma forma, assim, mais amigável possível. Porque no meu entender, eu penso assim, essa pandemia, ela já trouxe tantos danos para os seres humanos, para nós, no caso, né, tantos danos, tanto de perca, quanto de enfermidade, sofrimento psicológico. Então, tipo assim, mais um peso sobre essa vacina, dependendo da forma com que a gente aborda o paciente ou aborda o acadêmico, eu acho que só traria mais dano ainda, além do que essa pandemia já trouxe, né? Então, a gente agora tem que ter cautela, a gente tem que ter discernimento para levar esse conhecimento, tentar transmitir de uma forma bem clara, né, bem cientificamente falando, né, para que eles venham a entender, como a professora colocou, né, para tentar vacinar o maior número de pessoas possíveis, né? Sim. Muito boa colocação, Ângela. E, prof, até essa questão que você falou mesmo, né, que até às vezes os profissionais, eles não estão atualizados nas coisas que acontecem, né, é igual assim, eu estou colocando aqui, porque é onde eu trabalho, no hospital, o que está acontecendo? Algumas pessoas, assim, às vezes não buscam se atualizar em tudo, né? E o que foi colocado, assim, uma maneira bem legal, bacana. Cada equipe do hospital, o que está fazendo? É igual assim, a minha equipe, a gente vai falar sobre cálculo de medicação. A outra equipe vai falar sobre o COVID em si, né? Aí a outra equipe vai falar sobre... Então, assim, todo mundo, toda a equipe em si está buscando a atualização em todos os, né, em várias coisas. É uma ótima estratégia também. Certo, gente? Alguma dúvida? Não, prof. Ótimo. Então, eu fico devendo as outras situações que a gente conversou, tá? Renan, não cabe na aula esse tipo de situação, tá? Se tiverem alguma dúvida, sabe que eu estou à disposição, é só falar, tá bom? E aí eu deixo tudo disponível para vocês lá. Combinado? Prof, uma dúvida. E as atividades? Você não estava no começo da aula? Não, eu cheguei atrasada. Ah, tá. Eu vou colocar tudo lá para vocês, tá?
Tá bom. De uma outra forma. É que acho que foi até você que conversou comigo que a outra atividade não foi, né? Isso. Então tá bom. Vou deixar tudo lá para vocês. Podem ficar tranquilos. Tá bom. Vai dar tudo certo no final. Amém. Tem uma atividade que você falou e eu fiquei meio assim pensando, fiquei na dúvida, mas eu fiquei com vergonha de perguntar. Não precisa ter vergonha, pode falar. É sobre deixa eu ver se eu... Educação três continuada? atividades. É 3 atividades que vai passar, não é? Educação continuada e recrutamento. Eu acho que esse aí, essa questão de recrutamento. Isso, pode perguntar. O que a gente vai fazer mesmo que a senhora falou? Eu tinha colocado uma ficha para vocês fazerem um recrutamento, mas não foi no sistema. Aí eu vou colocar uma outra atividade um pouco mais simples. Então essa aí você não vai mais colocar, né? Não, essa não, porque demanda um pouco de tempo. Então beleza, era só essa mesmo. Tá bom? E o TCC já tomou tempo demais. Oi? O TCC já tá tirando até o tempo que a gente não tem. Então tá bom, mas vocês vão conseguir também. Você vai tirar de letra. Certo, gente? Eu vou encerrar por aqui então. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Boa aula de TCC para vocês. Tchau. Obrigada. Tchau, Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau.